Olá, eu me chamo Clara Sobreira, sou estudante de medicina do sexto período da PUC Betim e estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho, de Terapêutica Médica 2, ministrada pelo professor Tiago Lazzaroni. O nosso tema é soroterapia no choque hipovolêmico cristalóides. O nosso grupo é composto por mim, pela Aline Rodrigues, pelo Igor Caciquinho, pela Jéssica, pela Larissa Lima, pelo Lucas Onishi e pela Vitória. O que são, os cristalóides? São soluções isotônicas compostas por água e íons permeáveis. Esses íons dissolvidos, eles são principalmente cloreto e sódio, mas pode ter sim cálcio, potássio, magnésio e lactato. Por que eles são usados, para manter ou instalar o equilíbrio hídrico, quando a reposição oral encontra-se inadequada ou inviável. A farmacocinética, dessas soluções atravessam facilmente a barreira endotelial e tendem a acumular em maior quantidade no intestino. Após 1 hora, em torno de 20% a 25% do volume infundido permanece no espaço intravascular. Por isso, a reposição deve ser de 3 a 4 vezes maior que a perda estimada. Nós classificamos os cristalóides em duas classes. Os não balanceados, que é o famoso soro fisiológico 0,90%, e os balanceados, que estamos aqui com o exemplo, depois a Vitória vai falar mais certinho para vocês. Então, falando um pouco sobre o soro fisiológico 0,9%, a osmolaridade dele é 308 miliosmol por litro. A composição é 150 milimol por litro de sódio e 154 milimol por litro de cloreto. O mecanismo de ação, que é super importante. Então, essa solução ela vai fazer uma ressuscitação volêmica por meio da melhoria do fluxo sanguíneo microvascular. Ela vai otimizar a pré-carga e assim vai aumentar o débito cardíaco. Ela é indicada, o soro fisiológico, ele é indicado para reposição de água e cloreto de sódio, para diluir, drogas injetáveis, para reposição de líquido extracelular, para correção de alcalose metabólica, depressão leve de sódio. E quando que ela é contraindicada? Quando o paciente ele apresenta hipernatremia, retenção de líquidos, e é importante avaliar os riscos e benefícios em pacientes que apresentam ICC, disfunção renal grave, cirrose hepática, pacientes que estão em corticoterapia, idosos, pacientes pós-cirúrgicos ou em condições que haja retenção de sódio. Os efeitos adversos do soro são basicamente 4, que é a acidose metabólica hiperclorêmica, hipernatremia, sobrecarga hídrica e injúria renal aguda. O manejo básico da postologia no choque hemorrágico, a ATLS recomenda 1 litro de cristalóide até que o hemocomponente esteja disponível. Quando tem a ressuscitação, para gerar a ressuscitação hipotensiva, o alvo da pressão arterial sistólica é maior que 70, até o controle do foco do sangramento. Já o choque não hemorrágico, não se demonstra diferença entre a solução salina clássica e as soluções balanceadas. O alvo do tratamento é uma pressão arterial média de 65 a 70, os cristalóides em olíqua de 250 a 500 ml EV, reavaliando necessidade e resposta de volume. Agora, a Vitória vai falar para vocês sobre os cristalóides balanceados. Uma boa noite e até a próxima. Agora, a gente vai falar sobre os cristalóides balanceados. Eles foram criados com o objetivo de diminuir efeitos deletérios dos não balanceados. Como a gente já viu antes, os não balanceados eles podem causar alguns problemas.
E os balanceados, eles vieram exatamente com o objetivo de reduzir as chances dos pacientes apresentarem esses problemas, principalmente a hipercloremia, mas também a hipoperfusão renal e a diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, vamos entender qual que é a diferença, como é que isso funciona. A gente sabe que a gente precisa de ter uma neutralidade elétrica no nosso corpo, né? E essa neutralidade consiste nessa diferença entre os íons, que são os íons negativos e os íons positivos estando contrabalanceados. E a gente sabe também que se essa diferença tiver alguma alteração, se ela estiver instável, a gente pode ter uma alcalose ou uma acidose no nosso corpo, isso é muito grave. Então, como que isso funciona? O soro fisiológico, para manter essa neutralidade elétrica, ele utiliza somente os íons sódio e os íons cloreto. E por causa disso, eles vão ter que usar uma quantidade muito grande desses íons. E a gente já viu aqui que a hipercloremia é um grande problema desse uso do soro fisiológico, exatamente por essa quantidade grande do cloreto. Nos cristalóides balanceados, a diferença é que vai ter uma substituição de uma quantidade dos íons cloreto por outros íons, como, por exemplo, o bicarbonato, o lactato ou o acetato, diminuindo assim essa quantidade de cloreto que pode ser prejudicial. E o objetivo disso é exatamente gerar uma concentração de íons mais próxima do fisiológico. Nessa tabelinha, a gente consegue ver isso muito bem. Aqui na primeira coluna, a gente tem a concentração dos íons no soro fisiológico. Olha como que a quantidade é bem diferente das quantidades normais no plasma. E aqui, essas duas colunas são os cristalóides balanceados. Olha como as quantidades são bem mais próximas do normal, bem mais próximas das plasmáticas. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho das vantagens e das desvantagens de alguns cristalóides balanceados, que são esses dois. As vantagens são a composição balanceada dos eletrólitos, como a gente já tinha mostrado anteriormente, a capacidade de tampão, baixo risco de eventos adversos, sem distúrbios de coagulação, o efeito diurético e o baixo custo. As desvantagens são as amplas quantidades necessárias, a redução da pressão coloide osmótica, o risco de superidratação, edema e hiponatremia. E para a gente finalizar, a gente vai mostrar uma coisa aqui que é muito interessante. O ringer lactato, né, que era... Vou mostrar aqui. A gente tinha essa solução, que é uma solução não balanceada, e para torná-la balanceada foi adicionado o lactato. E aí a gente chegou no ringer lactato. Só que, para essa solução, a gente precisa ter um cuidado com a hipercalcemia, principalmente em pacientes em choque ou pacientes traumatizados. Por quê? A capacidade de metabolização desse lactato pelos rins e fígado desses pacientes pode estar diminuída. E aí isso vai piorar a acidose e vai piorar o quadro do paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que saber e levar em consideração quando for prescrever esse tipo de terapêutica. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.